que dá um show de informação. Fala agora do Vasco da Gama no Momento Esportivo. O Vascão é assunto pra ele. E aí, Maurício, beleza? Tranquilo, Magalhães? Tudo calmo, a gente falava até durante a semana em relação a reforços, que o Vasco buscava atacante, até porque alguns jogadores deixaram o clube, como é o caso do nosso entrevistado, ao vivo com a gente no Momento Esportivo, o atacante Leandrão, que pertence ainda ao Vasco, tem contrato até o final do ano que vem, mas vai disputar o Campeonato Estadual pelo Boa Vista. Leandrão, inicialmente, como é que está sendo esse início aí de trabalho no Boa Vista e a sua expectativa para o Campeonato Carioca? Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Momento Esportivo da Super Rádio Brasil. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês aí da Rádio Brasil. Está sendo um começo de trabalho bom, forte, né? Como deve ser, começo de temporada, já visando já não só o Campeonato Carioca, mas o restante da temporada. Está fazendo um trabalho bem legal. Eu acho que é a primeira vez que eu disputo o Campeonato Carioca por uma equipe considerada, né, pequena, assim, né? O primeiro Campeonato Carioca que eu disputei foi pelo Botafogo. E o time está se formando, está trabalhando firme para que possa fazer um bom Campeonato Carioca. Como você bem destacou, já disputou essa competição há bastante tempo atrás. Agora um jogador mais experiente, mais rodado. É diferente para você? Dá para encarar como um recomeço? Alô, Leandrão? Oi, estou escutando. Tá escutando? Você já disputou o Campeonato Estadual, como destacou, pelo Botafogo, só que já tem um tempinho. Agora um jogador um pouco mais experiente, um pouco mais rodado. É diferente disputar a competição agora? Claro, totalmente diferente, né? Eu acho que eu já tive do lado de uma equipe grande do futebol carioca, que era o Botafogo. Hoje uma equipe considerada menor, a preparação é igual às equipes grandes. É claro que a gente tem um diferencial de estrutura, mas hoje Boa Vista eu acho que não vejo tanto diferencial assim em estrutura para trabalhar, que a gente está fazendo a pré-temporada aqui na CBV, em Saquarema. Então estão nos dando tudo que precisamos assim para uma boa pré-temporada, mas é claro que a visibilidade é diferente, mas tem que botar na cabeça da molecada, dos jogadores, que a gente tem que fazer um bom campeonato, um bom começo de temporada, para que no decorrer da temporada todos estejam empregados e dando continuidade na carreira de cada um. Você falou em relação à visibilidade, a sua ideia é basicamente essa, tentar se destacar para voltar ao Vasco, quem sabe disputar a Série B? Eu acho que sim, né? Eu acho que meu pensamento desde o começo da temporada era jogar esse estadual pelo Vasco. Eu tinha isso em mente, o Jorginho colocou uma imprensa que estava atrás de outro centroavante. Isso é claro que, estando no clube e no grupo, tu se sente um pouco desvalorizado. Eu sentei com a diretoria, conversei, e a diretoria me entendeu também. Eu acho que para mim seria válido, né, sair para jogar esse estadual uma equipe da capital mesmo, né, a gente trabalha no Rio de Janeiro mesmo, para que eu possa fazer um bom estadual e retorne ao Vasco para jogar a Série B, um campeonato que eu conheço muito bem, já joguei 7, 8 campeonatos de Série B, e possa ajudar o Vasco ao retorno à Série A. Marcelo Figueiredo, Leandrão ao vivo com a gente. Leandrão, Vasco e Boa Vista e Vasco, enfim, já há uma cláusula no ar, você pode enfrentar o Vasco? Não cheguei a ver sobre essa cláusula, mas eu acho que já é de praxe, já todos os contratos. Eu acho que caso aconteça um encontro entre Vasco e Boa Vista, eu acho que eu não posso atuar. Você, Leandrão, acredita, eu comparo o seu caso, apenas a minha opinião, enfim, ao do atacante Gilberto, que estava no Vasco antes de você. Atacantes que tiveram bons momentos e depois não tiveram tantos bons momentos assim, mas que, no meu modo de ver, o clube não teve paciência, tanto com o Gilberto como com você. Você acredita que faltou um pouquinho mais de paciência também? Até porque, claro que o campeonato se faz num todo, mas sempre tem o início. E o início da retomada do Vasco foi 1-0 na Ponte Preta, gol seu em Campinas. Então, você estava tendo importância. É claro que caiu um pouco o seu nível dentro do campo, eu imagino que você também concorde com isso, mas não faltou paciência não, Leandrão? Eu acho que sim, eu acho que da parte da diretoria, pelo que eu conversei na minha saída, quando eu vim para o Boa Vista, eu acho que ainda existia uma vontade que eu permanecesse, que eu fizesse a pré-temporada com a equipe. Mas a gente sabe as escolhas do treinador, a gente
entende, já sou um jogador mais experiente, rodado, e sei como isso acontece. Mas a maneira que eu cheguei no Vasco, a situação que o Vasco se encontrava, e sem conhecer os jogadores, praticamente não treinei para começar aquele primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, então eu esperava um pouco mais de paciência, né, nesse ano de 2016, fazendo uma pré-temporada, conhecendo os jogadores. Então isso ia fazer com que eu tivesse um rendimento maior, mas futebol a gente sabe como é. Eu vou trabalhar firme nesse campeonato estadual para que eu tenha a minha oportunidade na Série B. Agora, Leandrão, eu não sei, você pode tirar essa dúvida pra gente nesse momento, quando o Boa Vista tiver a oportunidade de enfrentar o Vasco da Gama no Campeonato Carioca, você Não foi, a gente acabou de falar sobre isso, exatamente. Então, muda para Flamengo, que é a estreia. A estreia contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Esse jogo pra você tem um gostinho especial por ser o Flamengo, por ser um time grande, você que já destacou no início da matéria aí, já teve a oportunidade de jogar um campeonato estadual pelo Botafogo, Leandrão? Claro, um jogo onde vai ter a visibilidade, né, do Brasil e do mundo, que vai ser o primeiro jogo aí do campeonato estadual praticamente, do Carioca. Um jogo muito importante, uma equipe grande como o Flamengo, a equipe está sendo montada novamente pelo Muricy, então vai ser um jogo bem importante, não só para mim, mas acho que para o Boa Vista também. A gente tem que começar o campeonato bem. Eu acho que não jogando no Maracanã, para nós, é uma vantagem grande, porque o Maracanã te dava um espaço maior para a equipe do Flamengo, seria melhor. Mas a gente tem que se preparar firme e se concentrar bastante para que a gente possa fazer uma grande partida nessa estreia contra o Flamengo. Você até falou dessa questão de não jogar no Maracanã. A gente sabe que nesse momento o Campeonato Carioca aí enfrenta uma dificuldade em relação aos principais estádios da capital. Isso para o jogador tem alguma interferência, por exemplo, aí já fazendo uma avaliação mais completa do que pode acontecer ao longo do Campeonato Carioca, Leandrão? Não, acho que sim. Eu acho que é vantajoso para as equipes do interior. Eu acho que isso traz uma vantagem para as equipes consideradas menores assim, dentro do campeonato, né? Claro, as equipes Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo já são acostumadas a jogar em estádios grandes, campos grandes, né? Que te dão uma condição melhor de toque de bola, de movimentação. E tirando desse foco Maracanã, Engenhão, e trazendo para um Edson Passo, jogar no estádio do Macaé. Então isso no próprio nosso estádio aqui em Saquarema. Então eu acho que isso dificulta um pouco para as equipes, a adaptação para essas equipes, né? Então facilita um pouco para as equipes consideradas menores, e isso traz uma dificuldade maior. Ô Leandrão, ainda em relação ao Vasco do ano passado, você já destacou aí, próprio conversando com o Marcelo, de que caiu um pouco o rendimento, mas faltou um pouco de sorte também para você, porque no momento que o Vasco encaixou, você não estava na equipe. Aí o Jorginho deu sequência com aquele time que ele achou no encaixe. Aí acabou faltando espaço para você? Você acha que foi por aí, faltou um pouco de sorte também? Não, acho que não sorte. Eu acho que eu joguei. Eu cheguei, fiz o primeiro jogo contra o Atlético, a gente perdeu o primeiro jogo contra o Atlético, depois eu fui sair do time, se eu não me engano, depois de 10 rodadas, e nessas 10 rodadas eu não tive nenhuma derrota, assim. Fiz um gol só contra a Ponte Preta, mas dentro do que eu podia fazer naquele momento, a equipe, que a gente não tinha dias para treinar, não tinha tempo para treinar, e eu não conhecia praticamente ninguém, cheguei e fui direto pro jogo. Isso traz uma dificuldade maior, e depois a equipe mudou a maneira de jogar com 2 jogadores de velocidade pelos lados. Isso facilitava mais para mim jogar como centroavante, porque na maioria dos jogos que eu joguei eu ficava isolado na frente. Mas teve que se mudar a característica de jogo, e com isso eu acabei saindo da equipe. Mas faltou, claro, se a gente for pensar um pouquinho de sorte, e também de conhecer mais jogadores, a maneira de cada um jogar, mas passou já, a gente tem que descer e bola para frente. Só para encerrar sua participação aqui no Momento Esportivo da Super Rádio Brasil, Leandrão, você acredita que ainda pode ter espaço no Vasco com o Jorginho? Eu tenho que fazer o meu trabalho, buscar fazer um bom Carioca. Eu acredito que sim, eu acredito que eu possa me destacar nesse Campeonato Carioca e voltar para jogar na Série B, até porque hoje no mercado, conversando com muitos
pessoal envolvido no futebol hoje, de time de Série A, Série B, me ligaram bastante clubes para que eu possa fazer parte do plantel, mas o Vasco já tive uma conversa, difícil me liberar para um contrato de 1 ano aí para um time para jogar na Série B, então centroavante hoje em dia é difícil, claro que a gente tem que estar bem, tem que estar jogando, por isso que eu optei em vir pelo Boa Vista, mas eu acho que eu tenho chance ainda de fazer um bom Carioca, retornar para o Vasco e fazer uma boa Série B, ter bastante sucesso, como eu tive em 2003 com o Botafogo. Muito vento aí em Saquarema, a gente está sentindo na ligação. Leandrão, essa sua intenção de voltar para o Vasco, você até falou agora, tem contrato, mas isso não é uma obrigação, digamos, que você mesmo se impõe. Se após o estadual você tiver uma proposta que você considera interessante, o Vasco aceite, aí tanto faz Série A, Série B, Rio, São Paulo, exterior, ou não, você, na tua cabeça, é voltar para o Vasco e subir com o time na B? Não, minha prioridade é voltar para o Vasco. Eu quero ter sucesso dentro do Vasco, até porque tenho um carinho muito grande pelo Vasco, não só por ter vindo o ano passado para o Vasco, mas por ter familiares também, que são vascaínos. Então, eu pretendo fazer um bom começo de ano com esse estadual para me retornar para o Vasco e conseguir o acesso com o Vasco. É o time que eu tenho contrato e eu tenho isso em mente. Mas a gente sabe como que é o futebol, caso tenha alguma proposta que seja bom para o Vasco também, não queira me aproveitar no segundo semestre, a gente pode negociar alguma outra coisa. Tá certo, Leandrão. Obrigado pela participação ao vivo aqui no Momento Esportivo da Super Rádio Brasil. Boa sorte em 2016, seja no Vasco no segundo turno, ou melhor, no segundo semestre, principalmente agora no Campeonato Estadual atuando pelo Boa Vista. Grande abraço. Eu que agradeço, um abração para todo mundo aí. Legal, tá aí então, Maurício. Valeu, a palavra do Leandro.